Abra sua Bíblia, por gentileza. Salmo 127. Salmo 127, eu lerei, os irmãos acompanhem aí nas suas Bíblias. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Mais uma vez, feche seus olhos. Deus, obrigado, ó Pai, pela Tua santa palavra. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, nesse momento possa nos conduzir a uma correta compreensão da mesma. E que ela possa, ó Pai, de maneira individual, na vida de cada um dos irmãos, falar, ó Pai, e transformar. Que ela possa confortar e exortar, para que nós possamos, ó Pai, viver de maneira agradável ao Senhor. Isso é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa semana, acredito que os irmãos acompanharam nos noticiários, que nós tivemos mais uma casa, mais um prédio, que por ter sido construído de maneira irregular, ele caiu. E eu dei uma olhada, na primeira vez que eu vi a reportagem, eu vi que a notícia era o seguinte: caiu mais um prédio no Rio de Janeiro, lugares onde as milícias atuam e as construções são irregulares. E a notícia, ela era uma notícia sensacionalista. Hoje eu fui ver a atualização dessa notícia. Era um pai de família que se mudou desde jovem para o Rio de Janeiro e, por não ter condições, ele compra um terreno, começa a construir, constrói conforme ele consegue, sem auxílio de projetos, sem auxílios de profissionais, mas dentro daquilo que ele tinha condições. E o final foi muito trágico, porque ele perde o filho e ele perde o neto. E esse texto aqui, ele é um texto que fala para nós sobre construção. Quem escreve esse texto é Salomão. E Salomão é um homem que pode falar sobre construção. Deus separa Salomão para construir o templo. Salomão gasta mais de 13 anos para construir o templo. Deus permite que Salomão também construa as casas reais, os castelos. E Salomão gasta mais 20 anos fazendo isso. Então, um homem que, durante toda a sua vida, ele se envolveu com muitas construções. E não eram construções simples, eram construções muito acima da sua época. Eram construções grandes, no momento em que não havia toda essa tecnologia, mas construções que estavam debaixo da bênção do Senhor. E esse texto também, ele nos fala de construção, mas não exatamente de um templo, não exatamente de uma casa real, mas esse texto vai nos conduzir para a construção da nossa família. A construção não exatamente da nossa casa própria, mas a construção do nosso lar. E uma das coisas que nós vemos que essa atual realidade que nós vivemos da pandemia é que muitas das nossas rotinas dentro do lar, elas foram drasticamente alteradas. Porque eu não sei se vocês já ouviram qual é o lema, eu acredito que já, mas qual é o lema para o combate à Covid? Fique em casa. Ou seja, o principal instrumento de batalha contra o Covid, a principal ferramenta de batalha contra o Covid é a casa.
Mas será que a sua casa está preparada? Há muito tempo atrás, ou pouco tempo atrás, menos de 2 anos, a casa de algumas pessoas era um lugar onde as pessoas menos se encontravam. Nós temos, acho que todo mundo conhece alguma família em que o pai sai cedo, a mãe sai cedo, os filhos vão para a escola. Talvez quando o pai chega, os filhos já estão dormindo, não se encontram e vão se encontrar só no fim de semana. Então as rotinas das nossas casas, elas foram alteradas. Pessoas que se encontravam pouco, agora se encontram muito. Para muitos uma bênção, né? Tem pais agora que estão podendo conhecer os seus filhos. Tem filhos que estão podendo conhecer os seus pais. Tem marido que tem conhecido a sua esposa. E tem esposa que tem conhecido o seu marido. Mas a grande realidade é que as casas não estão preparadas para que as pessoas passem 24 horas juntas. Com o passar do tempo e o encarecimento do metro quadrado, as casas se tornaram menores. Com o aumento da insegurança, os muros se tornaram maiores. E de repente, aquele que trabalhava em casa tem que fazer home office. Aquele que estudava na escola, aquele que não trabalhava em casa, desculpa. Aquele que estudava em uma escola começa a fazer homeschool. E todo mundo junto dentro de casa. E aquilo que parecia ser muito bonito e muito agradável, não é assim para todo mundo. Muitos dos relacionamentos foram construídos, foram organizados e foram estruturados para que as pessoas não se encontrem como estão se encontrando. Então, nós vemos que é importante a gente falar da nossa casa, é importante a gente falar do nosso lar. E quando nós falamos de Salomão, algumas coisas vêm à mente. A Bíblia diz que Salomão foi o homem mais poderoso, ou melhor, o homem mais sábio e também poderoso, mas mais sábio que já pisou na terra e que não pisaria nenhum outro depois dele. Mas mesmo sendo esse homem sábio, mesmo sendo esse construtor de sucesso, mesmo sendo um homem separado por Deus, nós vemos que nem sempre todas as coisas que Salomão fez, elas foram coisas que estavam de acordo com a palavra de Deus. 1 Reis 11 descreve as esposas estrangeiras de Salomão, só que nos lembra também da proibição deuteronômia contra o casamento misto. E também nos lembra da proibição de um rei adquirir muitas esposas. 1 Reis 11:4 diz também qual era o problema de Salomão. Diz assim o texto: pois quando Salomão era velho, suas esposas perverteram o seu coração para seguir outros deuses, e seu coração não era mais fiel ao Senhor seu Deus, como era o coração de Davi seu pai. Como consequência da idolatria, então, o reino é arrancado de Salomão. Isso está lá em 1 Reis 11, de 9 a 13. O reino foi arrancado por desobediência. Quando nós lemos esse salmo, que é um cântico de Salomão, talvez seja um grito de alguém que aconselha alguém para não fazer o que ele fez. Talvez seja alguém que no fim da sua vida olhe para a sua história e tente aconselhar alguém a não fazer o que ele fez. Ou então, alguém que olha para a sua vida e arrepende, né, de como construiu cada uma das suas coisas. E, olhando para esse texto, o que nós vamos defender hoje é que Deus é o verdadeiro construtor do nosso lar. Deus é o verdadeiro construtor do nosso lar. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade. Esse primeiro verso, ele tem duas afirmações que são sinonímicas, querem dizer a mesma coisa, que se eu não tenho a bênção de Deus, as coisas não dão certo. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não construir a casa, que muito provavelmente Salomão estava fazendo
Estava falando da sua própria casa, do templo, da casa de Deus. Se Deus não edificar a sua própria casa, em vão trabalham os que ela edificam. Em vão eu trabalho, em vão trabalham todas essas pessoas. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós podemos olhar que o propósito desse primeiro verso é mostrar para cada um de nós que a soberania é de Deus. E a primeira coisa que eu queria dizer dentro desse tema, que Deus é o verdadeiro construtor do nosso lar, é que Deus nos permite trabalhar em seu projeto. Deus é o verdadeiro construtor do nosso lar, mas Ele nos permite trabalhar no seu projeto. Alguém já viu um piano sendo tocado a 4 mãos? Quem já viu? É muito bonito, né? Você imagina, um piano muito bem tocado já é maravilhoso, com apenas 2 mãos. Imagina um piano com 4 mãos. O que Salomão está nos ensinando aqui é que existem pessoas trabalhando na edificação da casa. Existem pessoas, quando nós olhamos aqui para a vida de Salomão, e Salomão escrevendo esse salmo, Salomão convocou muitas pessoas para trabalharem. Não só pessoas de Israel, mas pessoas vieram de fora. E Salomão sabia sim da importância dessas pessoas, mas ao mesmo tempo ele entendia que não era suficiente somente as suas ações, somente os seus empreendimentos, mas era necessário a bênção do Senhor. Porque se o Senhor não construísse aquela casa, todos aqueles trabalhadores seriam inúteis. Quando nós olhamos para essa história que eu contei para vocês, do Rio de Janeiro, com certeza aquele construtor que teve essa experiência muito triste de perder não só o seu investimento, a sua construção, o seu esforço de 25 anos, talvez esse seja o pior dos seus, ou melhor, o menor das suas perdas. Ele perde o seu filho, perde sua neta. Nessa situação, a gente vê que a gente precisa realmente da bênção do Senhor. O que esse primeiro verso, essa primeira parte do verso quer dizer é que esse texto não está falando somente de uma construção. Eu acho que muitas pessoas já participaram ativamente ou inativamente ou indiretamente de uma construção. Seja você construindo, ou você vendo alguém construir, ou você contratando alguém para construir a sua casa, você sabe que é muito trabalhoso. Construção é algo que leva tempo, exige projeto, planejamento, recurso, dinheiro, várias coisas. Coisas que você planeja, não dá certo, tem que refazer. Isso tudo é importante. E Salomão não despreza isso. Mas ele diz que tem algo que é mais importante. Se você fosse ouvir esse piano a 4 mãos, existem 2 mãos que são as 2 mãos mais importantes para que aquela música seja tocada. É isso que ele quer dizer. E aí então, o que ele quer dizer é o seguinte: não só esse projeto de edificação de uma casa, mas todo o projeto que você entrar. Todo projeto que você entrar. Se o Senhor não abençoar esse projeto, em vão você está trabalhando. O seu esforço não vale de nada. Quando nós olhamos para uma construção onde Deus está junto, é uma dupla. Dentro dessa dupla, tem alguém que não pode faltar. E esse alguém não é você. Porque Deus pode construir tudo sozinho, mas você nunca consegue construir nada sozinho. Se tiver que faltar alguém, que seja você e não a Deus. Então nós vemos que na sequência, como sinônimo, ele está querendo dizer a mesma coisa. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quem não precisa de segurança? Todos nós precisamos de segurança. É uma coisa que nós pedimos a Deus todos os dias, para guardar os nossos passos, para guardar os nossos familiares, para guardar aqueles que nós amamos. E Salomão sabia disso. Salomão era um rei. Deus tinha prometido para Davi que daria paz para o seu filho. Mas sendo um rei responsável, ele tinha as sentinelas distantes. Quem sabe o que é uma sentinela?
não guarda, alguém que fica de longe, olhando se por acaso não vem nenhum inimigo. Se vier algum inimigo, dá tempo de correr, dá tempo de avisar, dá tempo de fechar a cidade, dá tempo de se armar. Mas mesmo tendo sentinelas, Salomão diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, Deus nos permite trabalhar em seu projeto, mas Ele é o principal responsável pela construção do nosso lar. Quando a gente olha para o verso 2, diz assim: inútil vos será levantar de madrugada e dormir tarde. Acho que todo mundo sabe que a recomendação é que você durma pelo menos 8 horas. Todas as noites. Mas normalmente, algumas coisas nos impedem de dormir 8 horas regularmente. O que nós vemos agora, nesse verso, é que Salomão quer dizer para nós que a manutenção do nosso lar, o sustento, não depende de nós, mas também depende do nosso Deus. Quando a gente olha para a vida atual das pessoas, muitos têm que dobrar a jornada de trabalho, muitos não conseguem, parece que o dia tem menos hora do que o suficiente, não consegue dormir o tempo que precisa. O próprio fato de que o mundo hoje, ele olha para as pessoas e atribui sucesso àquelas pessoas, ao seu sucesso profissional, atribui valor à pessoa, da forma que ela se veste. E todas essas coisas, quando nós caímos nessa e nós não temos um modelo bíblico para pautar a nossa família, a gente começa a correr atrás de todas essas coisas, a gente vai vendo que realmente não dá tempo de fazer tudo que a gente precisa num dia. Só que Salomão fala para a gente que se o Senhor não abençoar, inútil vai ser para você levantar de madrugada, inútil vai ser para você dormir tarde, inútil vai ser para você comer o pão que penosamente granjeaste. O que é isso, comer o pão que penosamente granjeaste? Muitas pessoas têm corrido atrás do sustento de uma maneira que chegam a não ter prazer naquilo que o seu próprio trabalho te forneceu. Às vezes você tem um carro bom, só que ele te custou tanto, ele custou tanto a sua família, ele custou tão além daquilo que te traz paz, que você não tem prazer de dirigir o seu carro. E assim, com tantas outras coisas, o que Salomão está querendo dizer é que inútil é fazer todas essas coisas, se o Senhor não nos abençoar. Eclesiastes 2, de 22 a 25, diz assim: pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto, sabe o que é? Vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer? Ou quem pode alegrar-se? Porque Deus é quem dá, não é você que conquista, não sou eu. Sabedoria, Deus é quem dá. Conhecimento, Deus é quem dá prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade, é correr atrás do vento. Meus irmãos, sabe por que Salomão afirma todas essas coisas? Ele mesmo conclui no finalzinho do verso 2.
Olha o que está escrito aí. Aos seus amados ele dá quando? Enquanto trabalham? Enquanto dobram a sua jornada de trabalho? Enquanto dependem das suas próprias mãos? Não. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Meus irmãos, você não faz nada de ativo enquanto dorme. Então, será que Salomão está dando aqui uma carta de álibi para aqueles que não fazem nada? Não, nós vemos que não, porque ele escreve lá em Provérbios 6, de 6 a 11. O texto anterior que nós lemos, Eclesiastes, escrito por Salomão, e o que nós leremos agora, Provérbios, escrito por Salomão. E ele diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e se sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu alimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantará do seu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Então, o que quer dizer isso? Se Salomão dá enquanto dorme, talvez é melhor eu ficar dormindo que atrapalhando. Desculpa, Salomão não, Deus. Se Salomão afirma que Deus dá enquanto dorme, é melhor eu ficar dormindo que atrapalhando a Deus, né? De me dar as coisas. Aqui o que Salomão está falando é o seguinte: Salomão está comparando dois tipos de homens. Os dois são trabalhadores, os dois trabalham muito, mas um conhece ao Senhor, um consegue descansar, um consegue dormir, um consegue saber que as bênçãos não provêm das mãos dele, e o outro não conhece ao Senhor, e por não conhecer ao Senhor, carrega um peso muito grande nas costas. Quem não conhece ao Senhor pensa que todas as coisas que ele faz dependem dele mesmo. Agora, o duro é quando pessoas que conhecem ao Senhor também estão pensando assim. O que não conhece ao Senhor é normal a gente entender que eles pensam assim. Mas dentre nós não é normal. Nós devemos descansar, nós devemos confiar que o Senhor é aquele que nos dá enquanto a gente dorme. Deus nos dá enquanto a gente dorme. O Salmo 4:8, ele diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. São aqueles que dormem, são aqueles que têm paz, são aqueles que repousam no Senhor. Então, a primeira coisa que nós vimos, então, é que Deus, ele nos permite trabalhar junto com Ele. E nós vimos isso no verso 1 e no verso 2. Do verso 3 até o verso 5, nós temos uma mudança. E agora parece que nós temos Salomão falando especificamente sobre a família mesmo. E o Deus que nos permite tocar algumas músicas a quatro mãos, agora ele mostra que existem algumas coisas que são exclusivamente tocadas a duas mãos. E é o que nós vamos ler agora novamente. Diz assim no verso 3: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Herança é algo que a gente ganha, herança é algo que a gente não conquista, herança é algo que você não pode fazer nada para conquistar. Deus dá os filhos. Filhos, naquela época, especialmente na época de Salomão, era um sinal de bênção do Senhor. Quanto maior a família, mais bem-aventurado, mais feliz, mais abençoada era aquela casa. E nós vemos que Deus, ele nos dá a liberdade de liberdade de escolher muitas coisas, mas existem algumas coisas que são exclusivas de Deus. Eu consigo
escolher o que eu vou fazer do meu tempo livre, eu consigo escolher como eu vou lidar com os meus recursos, eu consigo escolher a minha profissão, mas os filhos são uma exclusividade do Senhor. Herança, algo que não pode ser comprado, que não pode ser conquistado. E ao mesmo tempo são presentes. A Bíblia fala aí que é galardão, galardão é recompensa. Então, ao mesmo tempo é uma recompensa. Até mesmo a esterilidade para Deus é como nada. Eu não sei quantas de vocês já acompanharam pessoas, casais que tentam engravidar, não podem, os médicos dizem que não podem, e aí daí um tempo aquela mulher está segurando uma criança, daí mais um tempo outra criança, e daí mais um tempo outra criança. Nós temos um caso assim lá em Uberaba, de 3 crianças, 3 milagres seguidos. Semana passada nós também tivemos a notícia de um casal que nós orávamos há muito tempo, um casal querido e também está grávido, e são muitos os casos. Quando nós olhamos para a própria genealogia de Jesus, quantas mulheres estéreis foram usadas? São muitas. E até mesmo aquelas que Deus não permite engravidar, se quiserem, podem adotar uma criança. Então Deus garante, Deus permite que a família seja bênção em todas as situações. Mas a irmã Vera comentou uma coisa. Parece que nem sempre os filhos são esse presente todo, né? Não é verdade? Eu acho que antes da gente ter filho, a gente foi filho, né? E a gente sabe que muitas vezes a gente pisa na bola. Muitas vezes a gente age de uma maneira que a gente não agrada aos nossos pais. Muitas vezes a gente acaba priorizando algumas coisas nossas, esquecemos da palavra de Deus, não agimos perfeitamente. Mas mesmo assim, são heranças do Senhor, mesmo assim são enviados pelo Senhor, e mesmo assim devem ser amadas como um presente, devem ser entendidas que Deus é quem nos enviou a nossa família. Não tem nenhuma coincidência, por mais que você tenha muitos e muitos e muitos filhos, todos eles são escolhidos um a um para que componham a sua família. O próximo verso diz assim: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Como flechas na mão do guerreiro. Nós vemos que a linguagem de Salomão nesse salmo é uma linguagem de construção e uma linguagem de guerra. A flecha na mão do guerreiro é aquilo que permitia que o guerreiro pudesse vencer uma batalha. Imagina quando o guerreiro chegasse diante de um exército inimigo e ele pusesse a mão, aqui no próximo verso, fala do nome da onde segura essas flechas, que é a sua aljava, e a hora que ele fosse puxar não tivesse nada. Não daria nem para ele pensar, ele já tinha tomado uma flechada de lá para cá. Então, assim como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Talvez é possível que essas flechas também, que são as flechas da sua família, elas estejam um pouco tortas, que elas não consigam alcançar esse alvo. Mas mesmo assim, são flechas que o Senhor mandou e que você deve colocar nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa abençoar essas flechas e que ela volte a atingir o alvo, que ela volte a ter aí condição de vencer o inimigo. E o texto fala no verso 5 que feliz é o homem que enche a sua aljava. A Bíblia diz que ter filhos é bênção, mas é bênção muita e muita bênção.
Ou seja, é para ter muitos filhos. Toda a sociedade hoje ela é construída para a gente ter poucos filhos. Né? Eu que tenho 3, a gente já está no máximo que a sociedade foi construída. Até mesmo o carro não comporta mais de 3 filhos. Aliás, quando eu saio com os 3 meninos na rua, todo mundo fica olhando. Nossa, esse menino é doido. 3 é muito, parece, para o dia de hoje. Mas naquela época era muito pouco 3. Sabe por quê? Porque quando viessem os inimigos, essa é a linguagem. Verso 5: Feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear contra os inimigos à porta. É óbvio que aqui o Salomão ele está usando figuras de linguagem, né? Eu não vou conseguir mais filhos para que a gente possa guerrear com o nosso vizinho quando ele escutar uma música que eu não gostar, não é nada disso. Mas como ele usa essa linguagem de que os desafios da vida eles são vencidos com a bênção de Deus e com o nosso envolvimento, ou seja, quanto maior a família, mais unida a família, maior a chance de você conseguir juntos com a família ir conquistando e sendo abençoado e conseguindo viver os desafios da vida. Então a família foi colocada por Deus para que a gente pudesse então ser abençoado. A família é instrumento de bênção na vida do crente. A família é algo que você tem que colocar como prioridade. E você coloca como prioridade sendo os seus familiares crente ou não. Aqui o texto não dá nenhuma condição para a família falar assim, não, é família se for crente. Não tem isso aqui, né? O que diz é que a família é dada por Deus, é herança, é bênção, é galardão, é presente. E por isso, então, nós cuidamos, por isso nós amamos a nossa família. E eu gostaria, então, de aplicar esses pontos com algumas observações, 3, e a primeira observação é que os filhos, então, são exclusividade de Deus. Os filhos são bênção de Deus em qualquer situação. Os filhos são bênçãos de Deus se você ainda tem a sua família original ou não. Os filhos são bênçãos de Deus se você conhece os seus pais ou não. Os filhos são bênção de Deus em todo o tempo, porque não é possível que ninguém nasça contra a vontade de Deus. Mas filho de estupro, pode matar? Não pode. Deus usa todas as situações para a glória dele, todas as situações para a glória dele. Da mesma forma que Deus pune os culpados, e nenhum dos culpados serão isentos do julgamento de Deus, os inocentes podem ser abençoados pelo acolhimento de uma família. Família, filhos, são bênção de Deus em toda situação. Agradeça a Deus por sua família. Agradeça a Deus por sua família. Mas agradeça a Deus por sua família. É a família que Deus colocou. E ore a Deus por sua família. É engraçado que nós somos muito bons para apontar defeito dos outros da família. Dá para fazer uma lista grande de cada um. Mas quantas vezes nós olhamos para o espelho e falamos assim, eu vou resolver esse probleminha só essa semana. Vai demorar uns 2 anos se eu resolver um por semana. Mas que a gente invista na nossa família, a começar por nós. Como eu posso ser um filho melhor? Como eu posso parar de dar tanto trabalho para minha mãe? Coitada, o joelho já está até rasgado de tanto orar. Como eu posso ser um marido melhor? Como eu posso ser uma esposa melhor? Como eu posso ser pai melhor? Meus irmãos, ore por sua família. Peça pela sua família, lute pela sua família. Não brigue pelo time que você torce. Não brigue pelo Bolsonaro ou pelo Lula. Brigue pela sua família. E ao mesmo tempo, descanse. Sabe por que você tem que descansar? Porque a sua família
É aquele piano tocado a 4 mãos, que você pode sair no meio da música e que Deus continua fazendo essa música tocar. Meus irmãos, nós sem Deus não conseguimos fazer nada, mas Deus sem a gente pode fazer tudo. Coloque a sua família diante do Senhor. Coloque aqueles que não ainda estão na fé, que por acaso têm algum vício, que por acaso não cumprem as suas funções dentro da família. Coloque a sua própria vida, se você é aquele que não cumpre as suas funções dentro da família, e peça para que Deus abençoe a sua família. Porque antes de ser um projeto seu, é um projeto do Senhor. Em segundo lugar, eu queria pedir para todos os pais aqui que considerassem ter muitos filhos. Filho é bênção e é muita bênção. O pedido que Deus fez para Adão e Eva lá atrás, ele continua valendo. Que era para crescer, multiplicar e povoar toda a terra. Esse mundo precisa de mais crente, de filho de crente, de família numerosa. Seu emprego não é mais importante. Mulher, você não nasceu para competir com um homem de igual para igual. Você pode trabalhar, se assim você entende, sim. Você pode estudar, deve. Mas você nunca deve se esquecer da principal missão que Deus deu para você. Ser mãe de filhos, e muitos filhos, para a glória de Deus. Terceiro, e por último, e talvez o mais importante, toda a construção que nós empreendemos, todo projeto que Deus nos permite colocar à mão, ele passa por uma única e simples premissa. Se o Senhor não abençoar, você está perdendo tempo. Se o Senhor não colocar a mão, não adianta nem você começar. E eu queria que você pensasse, e que assim é também na nossa vida espiritual. Aqui, nós temos um projeto de construção, nós temos um projeto de família, mas nós temos um projeto que é muito maior do que esse e que também não depende da gente, que é o projeto da nossa salvação. Quantos hoje têm trabalhado, quantos hoje têm se esforçado para merecer de Deus a sua salvação? Meus irmãos, existem 3 grandes religiões no mundo, que são teocêntricas. Que é qual? Uma a gente sabe, né? O cristianismo, nós. Quais outras 2? Islamismo. Eu vou pôr o catolicismo junto com a gente aí, cristianismo. E o judaísmo. Agora, vocês sabiam que só existe uma que atribui as forças, as condições, o poder de Deus acima do nosso para a salvação? Aí agora eu tenho que filtrar bem mais dentro do cristianismo, né? Você pode perguntar para o seu amigo crente, que não é de teologia reformada, e ele vai te responder que ele participa da sua salvação. Está cada dia ficando mais escasso aqueles que creem que nós, como diz a linguagem de Efésios 2, estávamos mortos em nossos delitos, em pecados. E morto não consegue dizer sim à fé, morto não ouve, morto não tem reação, morto não se salva. Mas Atos 4:11 diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual se importa que seja salvo, Cristo Jesus. Meus irmãos, na nossa vida espiritual é a mesma coisa. É um projeto a 2 mãos, e só as mãos de Deus. Não há nada que a gente possa fazer. Talvez o problema da sua família é que algumas pessoas ainda não conhecem a Cristo, e por não conhecerem a Cristo,
São pessoas que não conseguem entender, compreender as verdades do Evangelho. Talvez você está aqui e gosta da igreja, gosta de alguém que te chamou, mas também não conhece a Cristo. E somente o conhecimento de Cristo pode fazer com que a gente consiga investir esse tempo na nossa família, consiga obedecer a palavra do Senhor, consiga viver de acordo com a palavra do Senhor. Então, assim como os projetos da nossa casa, os projetos da nossa vida não podem caminhar sem a mão do Senhor, a sua vida espiritual também não pode. E eu gostaria de convidá-los então a orar nesse momento. Senhor, ó Pai, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos encorajado, ó Pai, nos mostrando, ó Pai, que o Senhor é poderoso, que o Senhor, ó Pai, está conosco em todos os projetos, ó Pai, que nós temos implementado, principalmente da nossa família, ó Deus. Há, ó Pai, um propósito do Senhor nas famílias, há um propósito do Senhor na paz entre as famílias, há um propósito do Senhor na conversão das famílias, e nós confiamos no Senhor, porque nós somos falhos, nós não somos modelos, ó Pai, como Cristo é, nós não somos fiéis à Tua palavra como deveríamos, mas nós confiamos, ó Pai, que a Tua mão, que as Tuas mãos estão, ó Pai, em nossa família. Nós entregamos nesse momento, ó Pai, cada membro da nossa família, aqueles principalmente que não Te conhecem, ó Pai, que eles venham a Te conhecer, ó Pai, porque mais que deixar vícios, mais, ó Pai, do que voltar para casa, nós precisamos nos voltar para o Senhor. O resto tudo é consequência, ó Deus. Todas as coisas são consequências do encontro com o Senhor. Então nós colocamos os nossos familiares que não conhecem a Ti diante do Senhor, para que o Senhor toque, ó Pai, esses corações, que o Senhor, ó Pai, pela fé, ó Pai, traga essas pessoas ao arrependimento e o conhecimento do Senhor e da salvação. Nós colocamos, ó Pai, todos os lares da nossa igreja que passam por lutas, ó Deus, e é normal isso, nós sabemos que o pecado fez isso com todas as nossas famílias, diante do Senhor, ó Pai, mas crendo, ó Pai, na graça do Senhor, na misericórdia do Senhor, para tratar, ó Pai, cada um de nós e as nossas famílias. E também colocamos diante do Senhor, ó Pai, aqueles que estão aqui que não Te conhecem verdadeiramente, que possam ter uma experiência real com o Senhor, ó Deus, que possam sentir e desfrutar a presença do Teu Santo Espírito, que possam, ó Pai, ter os seus nomes arrolados no livro da vida, ó Deus. Nós Te pedimos por cada um dessa igreja. É o que nós pedimos nesse momento, no nome do Senhor Jesus. Amém.